Vamos lá, queridos irmãos, com muita alegria e pedindo sempre a Deus Pai e a Jesus o amparo para que a gente compreenda as lições desta obra codificada por Allan Kardec. Estamos realizando a leitura e algumas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2, capítulo 11, Os Três Reinos. Item 2, os animais e o homem. E estamos na pergunta 606. Kardec nos diz: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal. 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único, sem nenhuma dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Nós vimos em estudos anteriores que no homem existe uma dupla natureza, uma natureza animal e a natureza espiritual. Então, pelo corpo, ele ainda participa da natureza dos animais, dos instintos, mas pela alma participa da natureza dos espíritos. Dentro da escala hominal, não estamos nem perto do final, não é? Estamos bem distantes disso, por isso ainda temos muitas vezes a dominância desta natureza animal sobre a espiritual. Nosso espírito ainda é muito impuro, precisamos estar ali buscando nos livrar dessas impurezas. E é muito interessante quando ele pergunta sobre a questão da inteligência. Os animais tiram o princípio inteligente do elemento inteligente universal, de onde provém também a inteligência do homem. Porém, a espiritualidade superior deixa claro que a inteligência do homem, no homem, foi elaborada de forma que o eleva sobre a dos animais. Portanto, por mais que ainda nos rebaixemos, nossa inteligência foi elaborada para nos elevarmos. É por isso que, em um pensamento, podemos nos rebaixar na forma dos brutos e num outro pensamento podemos nos elevar e nos colocar na direção dos anjos. Essa é a busca, esse o principal objetivo de nós, hominais, quando estamos nesse processo reencarnatório, para que consigamos descobrir e desenvolver a própria natureza divina que já está em nós, como filhos de Deus, caminho esse que é realizado por todos os seres em todos os reinos. Pergunta 607. Ficou dito que a alma do homem em sua origem assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito esta primeira fase? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Nesse ponto, Kardec nos remete ao item 190. Esse item está ainda no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências, e no item 4, Transmigração Progressiva. E nos diz o seguinte: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Retornando, a próxima pergunta de Kardec é a seguinte, 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente
dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e, por fim, a idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. 607b. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta, e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então vejam, cada vez mais que estudamos, devemos reconhecer o quanto estamos longe de saber a verdade, de saber tudo sobre a criação de Deus. Mas já sabemos aqui que a inteligência que temos foi elaborada especialmente para a espécie humana, e isso nos coloca acima do reino animal. Já passamos por lá. Houve uma transição aí que não conseguimos captar na nossa condição humana precária ainda, primitiva, mas já passamos por isso, estamos agora no reino hominal e recebemos essa inteligência melhor elaborada, inteligência esta que, como para os animais, também vem do mesmo princípio, do elemento inteligente universal, sendo que para a espécie e para cada reino, ele é elaborado da forma como o ser precisa para a sua evolução. E vejam que aqui ele vai nos dando umas dicas de que o processo da passagem do reino animal para o reino hominal nem ocorre em planeta como a Terra, via de regra, não é? Então a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, via de regra. Explica depois que, claro, conforme a vontade de Deus, isso até poderia ocorrer. Mas vejam como estamos longe ainda de saber sobre nós mesmos, não é? E ao mesmo tempo dá muita vontade de conhecer toda essa obra incrível de Deus. Então, nos inclinemos a buscar ali as virtudes do Cristo, que é o nosso modelo, que já chegou a esse ponto em que haveremos de chegar aí um dia. Voltando aqui nos nossos pequeninos passos, com a ajuda de Allan Kardec, pergunta 608. O espírito do homem após a morte
Tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. Aí Kardec nos remete ao item 78, que está no livro 2º, capítulo 1, dos Espíritos, item 1, Origem e Natureza dos Espíritos. 78. Os Espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Se os Espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Então vejam, se é mistério para essa espiritualidade superior que nos orienta, que vai nos ensinando, imagine para nós. Então vamos dando os nossos passinhos pequenos, mais seguros, confiantes de que desta forma, nos inclinando a Jesus, vamos um dia poder compreender um pouquinho mais. Pergunta 609. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar ante-humano? Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do seu estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Não. Mas a questão não havia sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Em A Gênese, por Allan Kardec, no capítulo 11, Gênese Espiritual, no item Encarnação dos Espíritos, nós temos várias colocações de Kardec, e entre elas as seguintes. 23. Tomando a humanidade em seu grau mais ínfimo da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, pergunta-se se aí está o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, individualiza-se, elabora-se, em passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma ensaia para a vida
e desenvolve as suas primeiras faculdades pelo exercício. Seria, por assim dizer, o seu tempo de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que comporta esse estado, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal ao homem, como há filiação corpórea. Esse sistema, fundado sobre a grande lei da unidade que preside à criação, responde, é necessário nisso convir, à justiça e à bondade do Criador. Ele dá um resultado, um objetivo, um destino aos animais que não mais são seres deserdados, mas que encontram no futuro que lhes está reservado uma compensação aos seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado em sua entrada na humanidade, atributos que o transformam e dele fazem um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela fieira da animalidade, com isso o homem não seria menos homem. Não seria mais animal quanto o fruto não é raiz, quanto o sábio não é o feto informe pelo qual começou no mundo. Mas esse sistema levanta numerosas questões, das quais não é oportuno discutir aqui o pró e o contra, não mais que examinar as diferentes hipóteses que se fizeram a esse respeito. Sem, pois, procurar a origem da alma e as fieiras pelas quais pôde passar, nós a tomamos em sua entrada na humanidade, no ponto em que, dotada do senso moral e do livre-arbítrio, ela começa a incorrer na responsabilidade dos seus atos. 24. A obrigação para o espírito encarnado de prover à nutrição do seu corpo, sua segurança e seu bem-estar, constrange-o a aplicar as suas faculdades na busca de exercer e as desenvolver. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu adiantamento, eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria, concorre para a transformação e o progresso material do globo em que habita. Assim é que, progredindo ele mesmo, colabora na obra do Criador, de que é agente inconsciente. 25. Mas a encarnação do espírito não é nem constante nem perpétua, é apenas transitória. Deixando um corpo, não retoma outro imediatamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, vive na vida espiritual, que é a vida normal, de tal sorte que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparado ao tempo que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo dessas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aproveita para o seu adiantamento os conhecimentos e as experiências adquiridos na vida corpórea. Ele examina o que fez em sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, organiza seus planos e toma as resoluções segundo as quais conta guiar-se numa nova existência, tratando de fazer melhor. É assim que cada existência é um passo adiante na vida do progresso, uma espécie de escola de aplicação. E item 29. Quando a Terra se encontrou nas condições climatéricas próprias à existência da espécie humana, os espíritos humanos nela encarnaram. De onde vinham? Que esses espíritos foram criados nesse momento, que vieram todos formados da Terra, do espaço ou de outros mundos. A sua presença depois de um tempo limitado é um fato, uma vez que antes deles havia somente animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões e fisiologicamente pertencem à animalidade. Sob a sua influência e pelo exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. Eis o que resulta da observação. Deixemos, pois, de lado a questão da origem ainda insolúvel para o momento. Tomemos o espírito,
não em seu ponto de partida, mas naquele em que os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral nele se manifestando, o vemos desempenhando seu papel humanitário, sem nos inquietar com o meio onde passou seu período de infância, ou querendo-se de incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, as faculdades morais e intelectuais que o caracterizam, saberemos distingui-lo desses últimos, como sob a mesma vestimenta de lã distinguimos o camponês do homem civilizado. 30. Se bem que os primeiros que vieram devem ter sido pouco avançados, em razão mesmo de que deveriam se encarnar em corpos muito imperfeitos, deveria haver entre eles diferenças sensíveis nos caracteres e nas aptidões. Os espíritos similares naturalmente agruparam-se por analogia e por simpatia. A Terra se encontrou assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos, recebendo a impressão do caráter do espírito, e esses corpos procriando segundo seu tipo respectivo, disso resultaram diferentes raças, como no mundo moral. Os espíritos similares, continuando a se encarnar de preferência entre os seus semelhantes, perpetuaram o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, que se perde somente com o tempo pela sua fusão e o progresso dos espíritos. Inclusive esse é um trechinho da Revista Espírita de julho de 1860, página 198, cujo tema é Frenologia e Fisiognomonia. E item 32. O progresso, pois, não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, passaram às outras, sem contar que espíritos novamente nascidos na vida espiritual, vindo se encarnar sobre a terra depois dos primeiros aí chegados, tornam a diferença do progresso mais sensível. Seria impossível, com efeito, atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que se distinguem com dificuldade do macaco, que aos chineses, e ainda menos que aos europeus civilizados. Esses espíritos de selvagens, entretanto, pertencem também à humanidade. Alcançarão um dia o nível de seus primogênitos, que não será isso certamente nos corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não mais estiver em relação com seu desenvolvimento, emigrarão desse meio para se encarnarem num grau superior e assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a outros mundos mais e mais avançados. Também, trechinho da Revista Espírita de abril de 1862, página 97. Perfectibilidade da raça negra. Então é muito interessante esse assunto, porque todos nós iremos habitar os corpos de que necessitaremos para o nosso aprimoramento físico e intelectual e moral. Então, conforme as nossas necessidades, vamos estar sendo chamados ali a habitar. E nas nossas primeiras encarnações, ali como humanoides, nós estivemos em corpos bem mais primitivos do que esses que os temos agora. Então, olhando para a história, a nossa própria história, vemos os corpos humanos, né, dos australopitecos até chegar em todos os outros, até o Homo erectus e tudo mais. Então, houve esse tempo de incubação, né, de aprimoramento, como ainda há, porque sabemos que temos notícias de que nos planetas superiores os corpos humanos não são tão densos,
não são dessa forma, com esse peso que nós temos, com as necessidades alimentares muito mais sutis do que as nossas, que nos alimentamos ainda muitas vezes dos animais e tudo mais. Tudo isso faz parte do conhecimento de nós próprios dentro do progresso da humanidade. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço grande e até o próximo encontro.